Estava temerosa com o que ia fazer, mas sabia que aquela noite era a única do ano para realizar o seu intento. A noite que outrora fora chamada Samhain, quando os portais entre os dois mundos, o sobrenatural e o natural, se encontravam espontaneamente abertos. A lua cheia brilhava alta no céu, como sua cúmplice indispensável, e contrastava, pálida, com o firmamento negro. Tal qual em sua cabeça, os cabelos tinham o contraste de uma grossa mecha alva de nascença, com os fios negros abundantes que lhe desciam pelas costas, como assim fora em toda a sua descendência ao longo dos séculos, e o sinal de que não era uma garota comum. Ela estava convicta do que estava prestes a realizar ali, mas hesitava, pois os inúmeros túmulos que agora a cercavam possuíam um formato fantasmagórico, iluminados pela luz da lua, que trazia sua fria iluminação a todo o ambiente. Repassou pela 20ª vez o ritual, palavra por palavra, gesto a gesto. Havia uma parte realmente difícil, para a qual precisaria de coragem e sangue frio. Era de fato arriscado. Palavras decoradas, punhal na mão, vela negra de 7 dias fincada no chão diante da grande cruz de pedra, no meio da encruzilhada central daquela necrópole deserta. O ciclo lunar estava correto, na data propícia. Era chegada finalmente a hora. Usou um fósforo para acender a vela cuidadosamente. Em seguida, ergueu os braços e começou a dizer as palavras, primeiro em português, depois em latim. Dizia frase por frase em cada idioma, como prescritas as instruções que tanto decorara. Como uma ode aos seres invisíveis. Antes de proferir a última parte do feitiço, olhou para o punhal. Havia chegado à parte mais complicada, porém fundamental para o intento. Colocou a lâmina em posição, respirou fundo. Não teve coragem de primeira. Tentou uma vez mais. Não conseguiu. Já vim tão longe. Não posso desistir agora, pensou ela. Olhou para a lua, como se lhe pedindo forças. Precisava mesmo ser forte agora. Colocou a ponta da lâmina no lugar mais uma vez. Ambas as mãos tremeram, mesmo assim sua determinação era de ferro. Então, ela fechou os olhos e enterrou fundo a ponta da lâmina no pulso esquerdo, trincando os dentes com a dor. E em seguida, sentindo os olhos marejados, fez o mesmo no lado direito. Sentiu muita dor e certo nervoso quando o sangue escorreu pelas mãos. Perdeu a firmeza nos dedos e o punhal foi ao chão. Porém, a parte dele estava feita. A pulsação acelerada, juntamente com os batimentos cardíacos, fizeram o sangue fluir através dos furos e logo gotejar pelas pontas dos dedos. Ela deixou o rubro líquido aos poucos cair na vela de chama acesa e bruxuleante à sua frente. Trincou os dentes mais uma vez pela dor persistente nos pulsos. Em seguida respirou profundamente e voltou à posição evocativa, erguendo as mãos manchadas de sangue e a cabeça e proferindo a última parte do encantamento. Pelas forças do universo, sejam elas boas ou más, que com este sangue aqui derramado aos portões do inframundo sejam abertos e se ergam aqueles que lá não devem mais vagar. Pela mandrágora que jaz em minha alma, eu vos evoco ao retorno. O coração palpitou ao dizer aquilo em voz alta, praticamente num brado, mas ainda repetiu as frases ritmadas em latim, como passara dias a decorar. E então não aguentou mais a dor, sentiu uma vertigem e caiu de joelhos. Enquanto gemia, uma ventania maior pôde ser sentida. Olhou para a vela e à sua frente podia jurar que a chama estava completamente negra.
Já era incrível bastante o fato de ela não se apagar com o vento. Olhou para o firmamento e as nuvens haviam tomado a lua. Sua testemunha maior a havia abandonado. Então esperou. Esperou alguns minutos e nada mais aconteceu. Decepção. Levantou-se com um nó na garganta e ainda sentindo tonturas. Apenas o som do vento se fazia presente ao seu redor. Fechou os olhos tentando manter a calma, pois o coração já se apertava em meio a toda aquela escuridão que a cercava. O ritual não havia dado certo. Nos minutos em que lamentava, se viu coberta novamente pela pálida luz da lua, que abandonava as nuvens e reinava de novo, cheia e soberana no céu noturno. Via-se agora na penumbra de antes. Nela olhava solitária para o cemitério à sua volta, o contorno dos mausoléus e demais sepulcros ao luar. Olhou mais uma vez em volta e não viu sinal de ninguém. Cerrou os olhos e fechou a mão em torno de um dos pulsos feridos, enchendo-a de sangue. Mas quanta loucura! Talvez fosse isso. Talvez estivesse apenas enlouquecendo. Foi quando escutou algo. Passos. Nitidamente aquilo era o som de alguém ou algo se aproximando. Sobressaltou-se e ergueu a cabeça, cada vez de seu corpo se enchendo de adrenalina. Olhou em volta, em todas as direções, espantada. O coração acelerou num solavanco sem que pudesse ordenar que ele se aquietasse. Espantou-se ao ver todo o chão tomado por uma densa neblina. O coração, de tão acelerado que não cabia no peito, batia com tanta força que deixava a sua respiração pesada. E então algo a fez arrepiar-se dos pés à cabeça e sentir as pernas tão bambas que não conseguiria fugir, ainda que o desejasse. Agora via uma figura caminhar imponente em sua direção. Um homem alto, os cabelos aparentemente longos em meio ao luar, o sobretudo preto, tão esvoaçante entre a misteriosa névoa quanto a saia de seu vestido. Sua respiração parecia suspensa, enquanto o via se aproximar caminhando pela aldeia central da necrópole em sua direção. Ela agora segurava a respiração na garganta, o coração enlouquecido. Não sabia o que fazer ou dizer, pois o homem bem mais alto que ela estava agora ali, bem na sua frente. Ficou parado, ali, assustadoramente parado. O homem observava com os olhos vermelhos que se destacavam de modo sobrenatural na penumbra, semelhante ao efeito que teriam no escuro olhos de um gato, o que ele dizia que aquele ser não era humano. A garota notou, ao luar, que os cabelos do inumano pareciam avermelhados, embora em tom bem mais claro que os olhos, que eram escarlates rutilantes. Ela havia feito aquele ritual buscando exatamente despertar seres como ele, mas talvez não acreditasse totalmente que isso pudesse realmente acontecer daquela maneira tão concreta. Por reflexo, colocou rapidamente as mãos trêmulas e ainda com sangue para trás das costas. Engoliu em seco ao levantar a face para encará-lo. Tremia inteira, mas mantinha um semblante sério, expressão neutra, enquanto aqueles olhos ferozes naquela face pálida a examinavam de perto. A olhavam como se pudesse penetrar a sua alma, e talvez pudessem. Luana, és uma bruxa? Talvez, sem muita experiência, ainda assim, vinde cá, sozinha, despertar-me? Sois valente. Luana não conseguiu responder. Apenas ficou ali imóvel enquanto aquele ser a chamava pelo nome e parecia ler seus pensamentos. Então, a surpreendendo e trazendo seus batimentos cardíacos para a garganta mais uma vez, ele curvou-se e aproximou-se dela. Um rosto bem próximo ao seu, onde se pôs a sentir seu cheiro, como quem se detém ante um odor muito atraente. Quando se deu por conta, suas mãos ensanguentadas já estavam nas dele, que as tomava firmemente de modo altivo entre os dedos frios e longos de criatura da noite.
De olhos fechados, o ser se ajoelhara para sentir o delicioso odor do néctar rubro que ainda se fazia presente na pele quente e morena daquelas mãos femininas. Ela a viu levar seus dedos ensanguentados à boca ferina, onde o luar lhe permitiu ver claramente que os dentes caninos dele eram protuberantes. Antes que ela pudesse dizer algo, fazer qualquer coisa, ou mesmo sentir-se desconfortável, o vampiro passou a degustar-lhe cada dedo por onde seu sangue havia passado. Luana cerrou os olhos, o busto dela começou a subir e descer involuntariamente, enquanto se arrepiava ao sentir a língua gelada e úmida passear-lhe pelos dedos repetidas vezes, um a um, e em seguida nas palmas ensanguentadas e se demorar. Após praticamente limpar todo o sangue das mãos dela, ele chegou rápido em ambos os pulsos ainda feridos. Passou a boca demoradamente em ambos e a moça arrepiou-se inteira. Mas, repentinamente, sentiu-se curiosa em saber qual dos ferimentos ele de fato escolheria para sugar. Imaginava ser, logicamente, este seu próximo passo, mas nada sentiu. Abriu os olhos e viu que ele agora olhava face a face, ainda segurando-lhe os pulsos feridos, sem optar por um. Então ele ergueu-se, segurou-lhe o queixo olhando-a nos olhos e afastou o seu cabelo inusitadamente. Com um movimento rápido, agora lhe tocava o pescoço, calado, enquanto a ansiedade dela aumentava cada vez mais, a cada gesto, ainda que já imaginava o que viria a seguir. Luana respirou profundamente, enquanto em instantes aquele ser estranhou os dedos longos e frios sobre os cabelos de sua nuca, fazendo arquear a cabeça para trás, imobilizando, e penetrou os dentes salientes em sua jugular. Sentia uma tênue dor aguda quando ele rompeu a carne. Ela gemeu baixinho e prolongadamente, quase num sussurro. A jovem bruxa não havia resistido nem um pouco. Estava cativa nos braços da fria criatura. Ela apenas sentia as presas dele em sua veia. Queria de fato aquilo e havia admitido isso para si mesma. Agora mordia o lábio e arfava ao sentir que ele a sugava. Os olhos marejavam involuntariamente. Aquele dor doce e gloriosa acompanhava de um intenso arrebatamento. Sentia-se ser exaurida por ele. A morte gélida e piedosa. A sensação era mais intensa do que imaginara. A assustava um pouco, tentava relaxar e sentia a dor de deleite ao mesmo tempo, enquanto ele lhe sorvia lentamente. Lenta e profundamente. Estava totalmente entregue e sentia-se arrepiar todo o corpo enquanto ele fazia sugar-lhe a vida. O sangue lhe fervia, apesar do medo do que ele o fizesse, até que seu coração, naquele momento batendo tão forte, parasse de bater. Lhe arrepiava de medo pensar que isso de fato era quase uma certeza. Contudo, tal temor se contrastava com uma crescente excitação que ela mal podia conter. Era totalmente diferente de qualquer outro modo que escolhesse para falecer. Ela realmente queria aquilo, apesar dos receios. Sabia que estava provavelmente a alguns minutos da morte, mas havia entrado em um tipo de transe tétrico. Havia ido àquele cemitério naquela noite com o exato intuito de evocar aquela criatura com um tal propósito. Dar sua vida humana àquela entidade sobrenatural, regozijar-se com a sua intensidade daquele ritual. E assim poder juntar-se aos espíritos de suas antepassadas naquela noite de Samhain, ou simplesmente tornar-se um ser noturno como ele, se sobrevivesse. Mas qual dos caminhos o destino tinha reservado para Luana naquela última noite de outubro? Apenas a lua cheia poderia, por fim, saber. A pálida testemunha celeste de tudo o que acontecia naquele cemitério, à medida que a madrugada avançava, e com ela todo o mistério daquela noite arrepiante.